casa, reúna sua família e ore pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista M. Abreu Lima, no combate ao coronavírus. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. O culto já vai começar, mas antes temos alguns avisos. Bom dia, queridos! Que prazer estar aqui com vocês nesta manhã maravilhosa, nesse dia tão especial que Deus preparou para homenagearmos aquela que Ele comparou o seu amor. Você, mamãe, esse dia é todo para agradecermos a Deus por sua vida. Adoremos ao Senhor. Oremos ao Senhor por esse dia maravilhoso que Ele nos dá. Sejam todos muito bem-vindos na minha casa, na sua casa, nas nossas casas. Que esse culto seja todo especial para agradecermos a Deus pela vida de vocês, mamãe. Vamos orar. Pai amado, Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E te agradecemos, Senhor, por esse dia e esse culto maravilhoso que te oferecemos. Agradecendo-te, Senhor, por essa pessoa tão especial que tu colocaste nas nossas vidas, as nossas mães. Dá-nos um culto abençoado. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la.
vida melhor Ele quer te dar. Restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Querida igreja, vamos ler a palavra de Deus neste momento, que se encontra no livro de Salmos, Salmos 128. Reflitamos comigo, dos versos 1 ao 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebanhos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Agradeço pela minha família, por tua presença no agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda hoje operam. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a agradar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda hoje operam. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Bom, irmãos, estamos nesse culto tão maravilhoso em homenagem às mães, mas nós precisamos mencionar e registrar a nossa semana, essa semana que realmente para nós, membros da Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, foi bastante difícil. E nesse momento que eu estou agora, eu quero orar, eu vou fazer um momento de oração. Estamos vivenciando os 31 dias
de oração pelas famílias. E hoje é o 10º dia desse momento de oração. O tema designado para que possamos orar hoje é: oremos para que Deus nos dê a oportunidade de contar nossa história às pessoas de nossa família. E você que tem acompanhado esses 31 dias de oração, tem acompanhado as reflexões que o pastor Sami Tipti tem feito através de áudio e vídeo. Tem sido bênçãos para a nossa edificação. Mas os nossos corações essa semana foram bastante abalados com a perda de pessoas queridas, que também gostaria de mencioná-las nesta oração. Oremos pela família da nossa irmã Meire, seu esposo Jefferson e toda a família, pela perda do seu filho. Também oremos por Kelly, esta jovem que perdeu seu pai também esta semana. Oremos também pela nossa irmã Selma Martins, e também perdeu a sua mãe esta semana, e também o nosso missionário, diácono missionário, nosso diácono Manuel Luiz, e que por mais de 20 anos ocupou a tesouraria de nossa igreja e serviu como diácono de uma forma tão brilhante. Aprove ao Senhor levá-lo, e oremos pela irmã Leila, oremos também por toda a família, pelos filhos, que o Senhor traga consolo a essas famílias enlutadas. Então, quero fazer esse momento de oração pelas famílias, para que Deus nos dê a oportunidade também de proclamar o Evangelho de salvação a todos aqueles que precisam de Jesus Cristo. Oremos. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nesta manhã, ó Deus, ao mencionarmos os nomes dessas famílias que tanto precisam das nossas orações. Não é fácil, Senhor, o momento de despedida, o momento de rompermos a convivência diária com alguém que nós tanto amamos. Mas, ó Deus, aprove ao Senhor o tempo do Senhor, porque Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre a Tua criação e a criatura que o Senhor fez, o homem, e determinou os seus dias aqui na terra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fortaleça esses irmãos, as famílias que perderam esses entes queridos. Mas, ó Deus, de uma forma muito especial, nós colocamos a nossa gratidão pela vida do nosso irmão diácono Manuel, pelos dias, pelo tempo que ele passou conosco, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos relacionamentos, pelo trabalho missionário, pelas pessoas que ele alcançou, pela dedicação, pelo carinho. Muito obrigado, porque tudo isso foi o Senhor que plantou no coração dele. Mas, ó Deus, agora ele está contigo na glória. E, ó Deus, nós que aqui estamos, possamos prosseguir esta tarefa missionária, esse serviço que o Senhor determinou para cada um de nós. Pai, que possamos também estarmos envolvidos na campanha de oração. Ó Deus, há muitas pessoas que precisam ser salvas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos testemunho, a falarmos do Senhor a todas as famílias que precisam conhecer Jesus, para que, conhecendo a salvação, elas também tenham o prazer de estar na eternidade com o Senhor. Portanto, Deus, obrigado por este momento. Edifica a Tua igreja e nos fortalece no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Paz, igreja, esse louvor em homenagem a todas as mães. Um feliz Dia das Mães. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou,
e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor, mãe. Quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de amém. Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha que um dia ele lhe deu, para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando o seu som e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pode ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe, pra me fazer
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada irmão nesta manhã, neste culto em que todos são convidados a adorar a Deus, a escutar então a sua palavra. Hoje, segundo domingo de maio, um domingo assim bem diferente, quando celebramos o Dia das Mães de uma forma que nós nunca pensamos em celebrar, né? Quando nós estamos hoje sem os presentes, sem o almoço em família, sem os abraços, tudo por conta dessa situação que nós estamos vivenciando agora. Mas nós podemos ofertar às nossas mães, neste culto, os louvores, os momentos de adoração que elas terão conosco, e também uma reflexão da sua palavra que nós vamos ver nesta hora. E nós vamos refletir um pouco hoje sobre uma mulher que se tornou mãe. Lá no Velho Testamento, uma história assim bem conhecida, da criança ao adulto, e nós vamos hoje ver algumas lições, algumas reflexões que essa vida pode trazer para nós, mulheres, mães, mas também não só para nós, mas para todos que estão nos escutando nesta hora. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do 1 Samuel, lá no Velho Testamento. E você já sabe de quem eu vou falar. Isso mesmo, eu vou falar de Ana. E eu vou dar um título a essa reflexão desta manhã. Eu vou chamar essa reflexão de Ana, uma mulher marcada por Deus. Ana, uma mulher marcada por Deus. E eu quero caminhar com você aqui nesse capítulo 1 e 2. Veremos alguns também do texto do capítulo 2. Mas mantenha a sua Bíblia aberta aí. E vamos pensar um pouco sobre o contexto espiritual da nação, do povo de Deus, naquelas circunstâncias em que Ana vivia. E nós vamos encontrar no capítulo 2, a partir do verso 12, que estava acontecendo naquele momento da nação um distanciamento de Deus. Não é? As pessoas, a partir até dos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por levar o povo a Deus, essas pessoas estavam se corrompendo. E no verso 12 do segundo capítulo diz que eles eram os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. E a partir daí fica mostrando o texto que eles faziam com os sacrifícios, com aquilo que o povo levava para Deus. Eles profanavam as coisas de Deus. E se você vê no verso 17, diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, se estava no templo, se as pessoas que eram responsáveis pela adoração, pela intercessão a Deus estavam desse jeito, imaginemos como estava o restante da nação. Esse era o contexto em que Ana vivia. Mas a sua família, a casa de Elcana, o seu marido, não é, eram pessoas fiéis a Deus. Ele ia todos os anos, uma vez ao ano, ao templo para adorar com a sua família. E como Ana, ele estava com Ana e com toda a sua família indo para a adoração. E no capítulo 1 do 1 Samuel, você vê aí nos primeiros versículos, quando diz, não é, no verso 3, que todos os anos esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Então, era um homem temente a Deus. No contexto da sua família, estava aí Ana, com um marido que temia a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para a primeira situação que nós podemos dizer que Ana era uma mulher marcada por Deus. Ana foi marcada por Deus por uma situação que ela não podia resolver. Uma situação que ela não podia resolver. Marcada por um problema, aos seus olhos impossível. Ana foi marcada pela esterilidade. Ela não podia dar à luz a filhos. E naquele contexto social daquela época, a mulher que não tinha filhos, né? O marido tinha o direito de ter uma outra mulher que lhe desse filhos para que a sua descendência existisse, para que ele não ficasse sem descendência. E aí o seu esposo Elcana, embora ele amasse muito, ela era sua primeira esposa, tinha Penina, a sua rival.
E Penina gerou filhos para Eucana. E aí, o texto de 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, diz que, na hora do sacrifício que ele ia oferecer a Deus, ele dava uma porção dupla a Ana, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. O Senhor a tinha deixado estéril. Termina o versículo 5, inicia o versículo 6, com essa expressão que Ana era estéril. Em alguma versão diz assim, porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. O Senhor a impediu de ter filhos. Então, Ana era uma mulher marcada por Deus, porque Deus permitiu que ela não tivesse filhos, que ela fosse estéril. Então, que dor, que sofrimento para essa mulher que desejava tanto a maternidade. Aí nós perguntamos, por que Deus permitiu que Ana sofresse tanto, devido a essa sua esterilidade? Porque ele não atendeu logo quando ela orou pela primeira vez. E se nós olharmos na Bíblia, outras mulheres que tiveram esse mesmo problema de esterilidade, e quando Deus fez um milagre na vida dessas mulheres, é porque Deus trazia filhos com propósitos. Filhos com propósito específico à história da redenção. E aí, se nós pudéssemos voltar e ver todas, nós poderíamos citar Sara, uma mulher estéril, mas depois ela deu à luz a Jacó e Esaú. Jacó, que foi aquele que Deus preparou a nação através dele. Raquel, também estéril, Deus fez um milagre e ela foi a mãe de José. José, o grande legislador lá no Egito. Isabel, lá no Novo Testamento, estéril, e Deus abre a sua madre e ela dá luz a João Batista, que foi o precursor de Jesus. Então, todas as vezes que o Senhor fazia um milagre na vida de mulheres assim, era para que o seu propósito redentor se cumprisse através daqueles homens, filhos daquelas mulheres. Mas Ana não foi uma mulher apenas marcada por esse problema humanamente impossível. Ela também foi uma mulher marcada pela persistência na oração. Essa primeira marca ele levou à segunda. Ela orava, chorava ao Senhor, diante do Senhor. E aí a gente vai encontrar lá no verso 10, quando ela está, numa das vezes, naquela visita ao templo para adoração e para oferecer os sacrifícios, quando a sua rival, Penina, começa então a zombar dela, a dizer que ela não tem filhos como ela tem, e a faz chorar, ficar triste e sem querer se alimentar. Então, Ana, ela vai para o momento de oração. Antes da gente ver a oração de Ana, que está lá no verso 10 e 11, nós pensamos assim, Será que quando Ana casou, ela poderia ter orado simplesmente assim? Deus, me dê filhos para cumprir o meu papel como esposa. Passou o tempo, não veio os filhos, e ela pode ter orado assim: Deus, me dê filhos para que meu esposo não precise acrescentar uma outra esposa na sua vida. Isso me faria sofrer muito, Senhor. E o tempo passou. E ela poderia ter dito ainda assim: Deus, me dê filhos porque eu não aguento mais Penina zombando e me ridicularizando. Mas continuou sem filhos. Isso gerou em Ana uma intimidade com Deus através da oração. E aí ela começa a orar, a ficar aflita de alma, como diz aí o texto. Diz assim no verso 10, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Com a alma amargurada. E quanta diferença faz essa oração amargurada diante do Senhor na vida de Ana. Quanto mais difícil a situação, mas nós buscamos a Deus em oração, assim como Ana fez, não é verdade? E essa busca a Deus em oração, irmãos, nos redunda em uma intimidade maior com Deus. O problema de Ana, ao invés de desestimulá-la na fé, levou-a a buscar intensamente a Deus, a persistir na fé e na fidelidade ao Senhor. É assim também conosco, assim como foi com Ana. Enquanto buscamos algo que nós tanto desejamos, Deus vai nos tratando e nos refinando espiritualmente. Esse é o segredo da oração.
Quantas vezes nós oramos e não somos atendidos como nós esperamos, e nós oramos de novo, e nós oramos de novo. E é como se o Senhor dissesse, é assim mesmo que eu quero você, orando, humilde, aos meus pés, com essa intimidade de pai e filha comigo. Não só pedindo a Deus aquilo que nós precisamos, mas mantendo essa intimidade com Deus. Naquela época era comum a oração no templo ser feita em voz alta. Por isso que quando Ana chega, que começa a mover apenas os lábios de tão amargurada, de tão sofrida que ela está naquele dia, o sacerdote olha e ele não entende. E nós vemos então no verso 11, quando ela faz o voto a Deus: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida. E no verso 12 ela continua a orar diante do Senhor, e Eli observa a sua boca, e como ela orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Mas Ana explicou que ela não estava embriagada, ela estava aflita de alma diante do Senhor. Como ela somente movia os lábios, o sacerdote não entendeu, mas Deus entendeu a oração de Ana. As pessoas que estão ao nosso lado podem não entender, mas Deus entende o pedido e a expressão do nosso coração. Ana também foi marcada pela espera. E nós ficamos pensando, por que Deus demorou tanto conceder a petição de Ana? Não é? Ela queria um filho. Esse também era o desejo de Deus. Ela queria um filho para, quem sabe, ostentar diante de Penina, sua rival. Ela poderia também estar querendo um filho para manter ao seu lado até a maioridade. Só após a maioridade é que ele ia servir ao Senhor lá no ministério do templo. Eu acho que Ana pedia para si mesma. E Tiago 4,3 diz que o Senhor não responde às nossas orações, porque nós pedimos para nós mesmos, para gastar no nosso próprio deleite. E aí o Senhor não estava ouvindo, naquele momento, a oração de Ana. Mas essa espera de Ana refinou a sua alma. As aflições nos refinam. A espera transformou a amargurada mulher em uma mulher de oração. Finalmente, ela alinha o desejo dela com a vontade de Deus. E é aí onde está o segredo da oração também. Quando nós oramos, nós pedimos que a vontade de Deus seja feita. Quando nós oramos, não é a nossa vontade que precisa, nem deve prevalecer. Mas quando nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, aí o milagre acontece. A Rosali Melo Pinto escreveu em um texto de um estudo sobre Ana: as muitas aflições são instrumentos pedagógicos dos quais Deus se utiliza para moldar o caráter do pedinte. As muitas aflições são instrumentos pedagógicos dos quais Deus se utiliza para moldar o caráter do pedinte. Então, quando a gente ora, a gente está trabalhando o nosso próprio caráter diante de Deus. E aí Ana não barganhou, ela não disse: se o Senhor me der, eu faço isso ou aquilo. Ela fez um voto de dedicação ao Senhor. Quando ela disse assim: por todos os dias dedicarei ao Senhor o meu filho, por todos os dias de sua vida. Ela fez um voto de entrega a Deus. Isso nos lembra, agora para todas as mães que estão nos ouvindo, em particular, isso nos lembra que os filhos, antes de serem nossos, eles são de Deus. Porque é Deus que nos dá os filhos. E aí ele tem o poder de nos dar. E ele tem o poder de também levar de nós. Deus, ele pensava em levantar um homem separado por ele, santo, para substituir os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli, Ofne e Finéias.
que estavam desobedecendo a Deus, que estavam corrompendo o sacerdócio do Senhor. Deus precisava de homens puros, santos e separados. E aí, no projeto de Deus, o sacerdote que Deus desejava viria da casa de Ana e Elcana. Olha que coisa maravilhosa. Porque a casa de Ana e Elcana se mantinha fiéis naqueles dias. Em dias de tanta aflição que nós também estamos vivendo hoje, o Senhor pede de nós, da nossa casa, essa fidelidade a Ele. Nós não podemos nos corromper, desviando a nossa fé, não é? Ou apostatando da nossa fé. E aí, da casa de Ana e Elcana, que eram fiéis, Deus queria levantar um sacerdote. E aí, Ana, nessa sua oração de entrega, é como se ela dissesse assim agora: eu quero carregar em meu ventre, como uma oferta viva, este homem que Deus precisa para esses tempos. E agora, Ana estava alinhada à vontade de Deus através da sua oração. Não quando ela pedia para ostentar, não quando ela pedia para dizer que também tinha um filho, não quando ela pedia alguém para cuidar dela na velhice, mas quando ela se alinhou à vontade de Deus, disse: eu vou entregar esse filho ao Senhor, porque o Senhor precisa dele para levantar a nação de Israel. Nós sabemos que dessa linhagem, não é, da nação de Israel, veio o nosso Redentor Jesus. Então Ana foi com o seu ventre, foi o lugar, não é, que Deus usou para gerar aquele homem que seria então o sacerdote, que sucederia àqueles corruptos daquela época. E por fim, Ana foi uma mulher marcada por uma postura que glorifica a Deus. Primeira postura, Ana foi uma mulher marcada por uma postura de humildade. Sua postura diante do sacerdote ali. Vejam no verso 15 e 16, quando ela retrata-se, quando ela responde ao sacerdote, porque ele julgou que ela estava bêbada. E ela diz assim: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E aí, Ana, com essa postura de humildade, diante do sacerdote, ela não subiu a voz e disse: como é que o senhor diz uma coisa dessa de mim, que estou aqui orando? Não foi assim que ela disse. Mas ela humildemente se curvou diante do sacerdote, dizendo realmente qual era a sua condição diante de Deus. Ana também não revida a provocação de Penina. Em nenhum lugar no texto eu procurei e não encontro Ana revidando o que Penina disse a ela. Quando ela dizia que tinha filhos e ela não tinha. Ela não respondia. Não vemos também no texto Ana agredindo seu marido pela sua insensibilidade ao seu desejo da maternidade. Quando ele diz assim: eu sou melhor para você do que muitos filhos. Ela poderia ter dado uma boa resposta para ele, porque não era isso que ela queria. Mas nós não vemos Ana fazendo isso. Nós vemos uma postura de humildade diante do sacerdote, diante da provocação da outra e diante também do seu marido. Deus ouve a nossa oração quando nós nos colocamos humildes. Essa postura de humildade nos eleva não só diante de Deus, como diante dos homens. Ana também teve uma postura de fé. Nós vemos aí que o sacerdote responde para ela, lá no verso 17. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana foi abençoada por palavras do sacerdote. Ela recebeu essa palavra com fé. E diz que ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Ela então seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Uma postura de fé faz com que nós levantemos o nosso rosto
mesmo antes de receber o que pedimos a Deus, mesmo antes de Deus ouvir a nossa oração, nós precisamos ter essa postura de fé. Estamos orando nesses dias pelas famílias, por aqueles que ainda não se converteram na nossa casa, os nossos familiares, mas a gente tem que ter fé, levantar a cabeça e levar à frente a nossa vida, sabendo que é o Senhor que nós entregamos ali a nossa oração há de responder a seu tempo. Foi isso que Ana fez. Ela não saiu grávida lá do templo, não. Ela foi para casa, mas ela já saiu feliz, crendo, com fé na bênção que Deus iria conceder a ela. E aí, no verso 18, no verso 19, diz que ele na manhã seguinte se levantaram, adoraram ao Senhor. Olha o segredo também, adoraram ao Senhor antes mesmo da bênção chegar. Voltaram para casa em Ramá. E aí o verso 19 diz que Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou de Ana. Aleluia! E agora Ana fez a sua parte. Estava lá com seu esposo, cumprindo, né, a bênção do ato conjugal que Deus privilegia para os casados. E nessa hora, e Deus se lembrou de Ana. E no verso 20, nós encontramos a descrição. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. E agora, depois dessa postura de humildade, de fé, Ana também tem uma postura de fidelidade. Aquilo que ela pediu ao Senhor, aquele voto que ela fez de entregar ao Senhor o seu filho, ela fez. No verso 21 diz que no ano seguinte Elcana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi porque o bebê ainda era recém-nascido, ainda mamava, mas ela depois, na outra oportunidade em que o menino já estava desmamado, ela o levou e apresentou ao Senhor. E ela disse para ele, eu não vou agora, mas eu irei, apresentarei ao Senhor e farei como eu prometi ao Senhor. E agora, Ana estava dando esse testemunho fiel, não é? Às vezes nós pedimos a Deus algo, Deus nos dá, e a gente usa aquilo que Deus nos deu para nos impedir de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de adorar a Deus, de usar os nossos dons para Deus. O filho pode ser uma armadilha para distanciar alguém de Deus. Podia ter sido para Ana, ela dizer, olha, eu não vou mais, eu vou ficar aqui muito tempo, cuidando do meu filho, ele precisa de mim. Mas não, assim que o menino desmamou, que não precisava dos primeiros cuidados maternos, ela já estava levando ele lá para o templo. E aí no versos 24 e 28, nós podemos ler assim. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. Em outra versão diz assim, por este menino orava eu. E agora Ana está devolvendo ao Senhor o que o Senhor deu para ela. Então nós não podemos idolatrar nada nem ninguém. Nem os nossos filhos que amamos tanto. Viu, mamãe? Nós não podemos. Filho não pode ser empecilho à nossa adoração. Eles fazem parte da adoração. Ana foi com Samuel adorar. Samuel foi cuidado pelo próprio Deus. Nós não conseguimos ver uma babá, alguém aqui no templo. Foi o sacerdote Eli, um homem idoso, que cuidou de Samuel. Foi o próprio Deus que cuidou de Samuel. Então, irmãos, os nossos maiores tesouros, seja os nossos filhos, seja o cônjuge, seja toda a nossa família, só estarão em segurança se forem entregues a Deus. Eu lembro de uma vez, falando para algumas mães na nossa igreja,
e eu falei essa frase assim: os filhos que temos não são nossos, são de Deus. E depois da reunião, uma mãe disse assim: olha, irmã Yolanda, eu não gostei dessa frase. Como é que um filho que eu carrego na barriga por 9 meses, tenho tanto trabalho para cuidar, você disse que não é meu? Não. Porque nós não temos nenhum poder de tirar ou de dar a vida. É Deus que tem isso. Então os filhos são dele. É Ele que protege os nossos filhos quando eles não estão mais aqui debaixo das nossas asas maternas. Vão trabalhar, viajam para outra cidade, vão para qualquer lugar. Estão em qualquer lugar, na escola. E Deus está cuidando deles. É você que cuida? Não. Às vezes nem diante dos nossos olhos a gente tem esse poder desse cuidado. Mas Deus tem. Então, os nossos maiores tesouros só estarão em segurança se forem entregues a Deus. E aí, irmãos, para concluir, podemos dizer que Ana foi referência para todas as gerações. Referência para as mães, referência para as mulheres que oram. Ana aprendeu o caminho da intimidade com Deus através da oração. Teve uma vida marcada por um problema impossível aos olhos humanos, marcada por persistir em oração, marcada pela espera que refinou a sua alma, curou sua amargura e ainda alinhou seu desejo de ser mãe à vontade de Deus. E por fim, durante todo esse processo, glorificou a Deus com a sua postura de humildade, fé e fidelidade. O seu filho Samuel fez toda a diferença na história, naqueles cenários de homens perversos e rebeldes para com Deus. E nós encontramos lá no texto que nós ensinamos tanto para as nossas crianças, né, quando Samuel ainda era criança, ele ouviu a voz de Deus. Então, mesmo criança, Deus o chamou para uma missão de dizer àquele povo o que eles estavam fazendo de errado, que eles precisavam se voltar para Deus. E foi Samuel, quando cresceu, foi aquele sacerdote que foi lá na casa de Jessé ungir o rei de Israel, Davi, que também ainda era uma criança. Deus precisava do filho de Ana para a intervenção, para cumprir naquele tempo os seus propósitos. Nossos filhos, eles poderão ser homens e mulheres que serão parte do propósito redentor de Deus, como foi Samuel. E Provérbios 22:6 diz que a gente precisa ensinar esse caminho à nossa criança, ao nosso filho, independente se ele saiu da sua barriga ou se ele foi gerado no seu coração. Precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos orar pelos nossos filhos. Quem sabe até antes dele nascer, como fez Ana. Por toda a sua vida. E aí, onde estão as Anas de hoje? As mães que entregam seus filhos para que os propósitos de Deus se cumpram. Até onde as mães, eu e você que está me ouvindo, estamos dispostas a orar por nossos filhos, até que o querer de Deus seja o centro de nossas orações. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos ser mulheres marcadas por Deus. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode
vais a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares por Ele sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Então, eu quero nesse momento fazer a oração, não é, pelas mães. Realmente nós precisamos fervorosamente orar e orar por essas mulheres tão preciosas que Deus nos concedeu, não é? Agradecer ao Senhor por aquelas que deram sua contribuição, deixaram seu legado, e nós hoje estamos aqui porque somos fruto do trabalho, daquilo que elas nos ensinaram. Então vamos estar orando por cada mãe e que Deus também prepare as futuras mamães, né? Aquelas que tenham aprendido na mensagem, no culto de hoje, como importante, né? Que privilégio é ser mãe. Então eu queria orar por você, mamãe, que está aí esta manhã, neste culto. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Evangelho, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelas experiências que nós vemos na Bíblia, na Palavra de Deus.
em relação a estas mães, a Ana e tantas outras mulheres, que, ó Deus, foram submissas ao Senhor, entendendo o seu papel de mãe, Senhor. Pai, nós te louvamos, porque, ó Deus, o Senhor tem nos dado mães preciosas, mulheres preciosas. Que, ó Deus, seja o seu cuidado através da gestação, através da chegada do seu filho, através da sua educação que está dando ali, por ser uma mãe biológica, mas também por ser aquelas mães do coração, aquelas mães que abriram o seu coração, seu amor, seu carinho, e têm ajudado e têm abençoado filhos tão preciosos. Muito obrigado, Senhor. Pai, oramos e te agradecemos por todas aquelas mães que não estão mais entre nós, mas, Senhor, o Senhor nos deu e elas nos deram grandes contribuições. Por isso que hoje nós trazemos e carregamos um legado dessas mulheres valiosas em nossas vidas. E certamente, ó Deus, elas não estão mais conosco, mas o Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida delas. Obrigado, ó Deus, por todas as mães, as que estão aqui ouvindo este culto, mas também por todas as mães do Brasil e do mundo. Nós agradecemos e te louvamos por cada uma delas. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este culto tão abençoado, que tenhamos sido edificados, ó Deus, mesmo em nossas casas distantes, mas que o Senhor, a palavra do Senhor, certamente nos alcançou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo, esteja com todas as mães, esteja com a tua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Minha mãe, hoje eu quero lhe dizer que meu amor por você é do tamanho do céu e do tamanho do mar. Mãe, eu te amo, amo sim. Mãe, eu te amo sim. E obrigado por tudo que tem feito por mim. Mãe é um doce pra mim. Minha mãe é a melhor. É porque ela é engraçada. Ela é tudo pra mim. Te amo, mamãe. Eu amo mamãe. Que lindo, filha. Que Deixa eu ver. E cadê as florzinhas? Você colheu pra mamãe? Aonde você colheu essas plantinhas? Aonde é ali? Ali é o terraço de pegar plantinhas. As plantinhas, é? E você colheu? Feliz Dia das Mães, eu te amo porque você cuidou de mim. Feliz Dia das Mães, mãe! Você é uma mulher muito especial para a nossa vida e para a nossa família. Nós te amamos muito. Mãe, sem você na nossa vida a gente não conseguiria viver. Você é uma mulher muito especial para nós. Nós te amamos muito, mãe. M de maravilhosa, A de amor e E de especial. Feliz Dia das Mães, mãe! Minha mamãe é conselheira, ela ilumina meus caminhos, faz histórias engraçadas, uma verdadeira amiga. Ela também é companheira, também faz histórias engraçadas e eu amo os beijinhos dela. Mamãe, eu te amo. Eu amo minha mãe, a mais linda de todas. Eu amo. Minha mamãe, você é a rosa mais linda do meu jardim. Que Deus te abençoe. Mamãe, você é muito especial. Te amo. Beijo. Feliz Dia da Mãe. Bem-vindos à floresta. Te amo. Antes de começar... Da mãe. Que mais? Eu te amo. Te amo. Um beijo. Um beijo. Solta o beijo. Mamãe, você é meu amor, você é minha paixão.
Você é meu amor verdadeiro. E você é a minha rainha. Feliz dia, minha irmã! Juntas te ama! Juntas te ama! Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Oh, Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.